Bom, vamos lá. Agora, aula 4, dando continuidade que nós estávamos comentando até então, né? No vídeo anterior, né, eu fiz algumas considerações, né? Essas considerações aqui sobre tecnologia de conversão de energia, eles são pontos que eu vou comentar com mais detalhes nos próximos vídeos, tá? Mas são assuntos que que eu acho que são essenciais para falar. Antes de falar de geração de energia, a necessidade de gerar, né? Aí tem umas outras necessidades, né? Por exemplo, ontem eu falei, né, no vídeo anterior eu falei sobre eficiência energética como fonte de energia alternativa. Eu falo isso porque é essencial que eu falar, né? Porque no vídeo que eu vou falar agora, eu vou falar sobre tarifação, básico de tarifação, comentários acerca do que nós pagamos de energia elétrica. Tá? E hoje eu vou antecipar que, inclusive, tem umas figuras que eu coloquei e que mostra, por exemplo, que a tarifa de energia elétrica nos últimos anos, acho que até nas 2 últimas décadas, ou até um pouco mais que isso, o aumento da energia elétrica tem sido maior do que a inflação. Tá? Então, por que isso? Né? Exigência por parte das empresas, das concessionárias de energia, dizem, né, que é para adequar os gastos que eles têm tido, né? Enfim, independente se isso é desculpa esfarrapada ou não, né, nós devemos nos preocupar acerca da eficiência energética, como consumidores, mas também tem que ter outras preocupações também, porque quando fala em perdas de energia na geração, na transmissão e na distribuição, no final das contas, nós arcamos com esse prejuízo. É a mesma coisa que, por exemplo, desperdício de alimentos. Desperdício de alimentos no supermercado, mas quem acaba pagando é a gente, tá? Porque se o desperdício de alimentos fosse menor, por exemplo, no supermercado, ou no transporte, ou até mesmo na produção, com certeza ia ter mais produtos no mercado com certeza, lei da oferta e da procura, mais produtos no mercado, o preço tenderia a cair. Mas não é isso que acontece, né? E mesma coisa também, né? Quando a gente compra algum produto e acaba não usando, né? Então acaba puxando, né, o preço lá para cima, né? Porque, né, a gente está procurando mais aquele produto, né? De novo, lei da oferta e da procura. Então, aqui, a eficiência energética é essencial também com o intuito de forçar, né, os preços da energia, no caso, né, por exemplo, da energia elétrica, para baixo. Mas qualquer outra coisa, água para abastecimento, por exemplo, outras formas de energia, se for pensar aí, aplicação industrial, por exemplo, enfim, né? E aí, quando eu falo eficiência energética, eu falo de racionalização. Por quê? Porque tem certas situações em que investir em racionalização de energia, em eficiência energética, acaba tornando-se tão barato que acaba nem compensando investir em geração, tá? Dependendo do caso, né? Então, assim, muitas vezes acaba sendo investimento, até mesmo investimento de curto prazo, tá? Que vai desde, por exemplo, modernização do parque gerador de transmissão e de distribuição e até mesmo, né, medidas, né, para racionalização de energia nas nossas residências, tá? Desde que não diminua o nosso conforto, tá? Senão vira racionamento. E isso vem junto com mudanças de hábitos, só também, né? Porque quando eu falo mudanças de hábitos, por exemplo, comparar o, o que se gastava, né, de energia elétrica 20, 30 anos atrás, ou até mais, e agora, né? Por exemplo, na década de 80, tinha, por exemplo, né, TVs de tubo catódico, que é uma tecnologia que consome mais energia que as TVs de hoje, que são principalmente LED. Mesmo que atualmente as TVs sejam maiores, né? Às vezes a pessoa fica até mais tempo com a TV ligada, mas o consumo de energia por parte da TV, né? Hoje é menor, tá? Outra coisa também, pensando aí, por exemplo, década de 90 e em relação aos dias de hoje. Década de 90 era mais comum ter computador, né, de mesa, né, aquelas CPUs enormes, monitor de tubo catódico também, consumia mais energia, muito mais energia do que os notebooks, né? Atualmente a maioria dos computadores comercializados hoje são notebooks. E tem coisas, né, que antigamente só dava para fazer no computador que agora dá para fazer no celular. Então, dependendo da situação, né? Por exemplo, você vai viajar, vai para algum lugar onde o computador não é essencial, seria essencial no passado, não muito, um passado recente, agora pode ser substituído pelo smartphone. Experiência própria, né? Até o tempo atrás, até alguns anos atrás, ia para lá e para cá,
de notebook. Agora não, porque tem algumas coisas que dá para ser perfeitamente, tem algumas coisas que dá para fazer perfeitamente usando o smartphone, que consome muito menos energia, né? Aí podemos pensar em eletrodomésticos em geral, como por exemplo geladeiras, micro-ondas, que também estão consumindo menos energia por causa do aumento da eficiência energética, né? Aparelhos mais modernos, embora tenha alguns aí que não tem tido uma grande evolução. Por exemplo, micro-ondas não tem tido uma grande evolução nos últimos anos, geladeira um pouco mais, porque foram adotadas tecnologias que permitem, por exemplo, um liga e desliga do compressor aí mais racional, aí possibilitando um menor consumo de energia elétrica. Nos aparelhos de ar-condicionado tem lá a tecnologia inverter, que tem essa função também, tá? Que permite aí uma maior racionalização aí no racionamento no caso do aparelho de ar-condicionado, igual na geladeira, né? Tem o compressor, né? Que é o, digamos, o coração desses dois dispositivos, né? Então, os aparelhos convencionais, o compressor ou ele está desligado ou está na sua capacidade máxima, ou sinal vermelho ou sinal verde. Os compressores mais modernos, eles permitem regular a rotação, regular, né, dependendo do compressor, a rotação, né, o movimento alternativo, enfim, a velocidade, permitindo aí o menor consumo de energia, né, isto é, a gente liga lá a geladeira, o ar-condicionado, regula lá a potência, só que dependente, né? Se dependente de quanto que você vai regular a potência, nas tecnologias convencionais, ou o compressor está no mínimo ou no máximo, né? Não tem o meio termo. Então o que acontece? Se colocar na potência máxima, o compressor fica ligado um longo período de tempo. Se colocar a geladeira, o ar-condicionado no mínimo, ele tem um período de tempo ligado menor do que o momento que está desligado. Isso possibilita o que no final das contas? Um consumo de energia maior, principalmente quando o compressor é acionado, que tem os picos, né? Então, por exemplo, uma geladeira de 100 watts, no momento do pico, né, quando você coloca lá na tomada, o compressor tem uma potência de pico aí 10 a 15 vezes maior. Aí em torno de 1.000 a 1.500 watts naquele ponto. Então são nesses momentos aí, por exemplo, que há acionamento de disjuntores, há umas piscadas aí de luz, né? Porque tem alguns aparelhos que consomem que tem uma potência instantânea, né? Consomem um pico de energia instantâneo para o seu acionamento. Então, as tecnologias inverter diminuem esse pico, essa energia instantânea, mas possibilitam principalmente um consumo mais racional, podendo deixar, por exemplo, o compressor ligado o tempo todo, só que não no máximo e também não desligado, né? Pontos intermediários. Só que são aparelhos mais caros, né? Mas a tendência é baratear até torná-los mais populares. Porque é aquela história, né? Os sistemas convencionais são mais baratos, porém consomem mais energia. Aí tem que verificar, né? Fazer um balanço, aí uma análise econômica para ver se compensa adquirir equipamento mais caro, porém que seja mais econômico. Basicamente o seguinte, vamos supor ar-condicionado. Se você deixar ligado por mais tempo, se você deixa ligado o dia todo, compensa adquirir um aparelho mais caro, porém mais eficiente. Agora, se usar pouco, compensa comprar o mais caro, vai gastar mais da energia elétrica. Desculpa, se for um aparelho de ar-condicionado que use pouco, por algum motivo, sei lá, vamos supor, meia hora, 1 hora por dia, então compensa comprar um aparelho mais barato, mesmo que gaste mais com energia elétrica. Tá? Porque o retorno do investimento adquirir o aparelho mais caro vai demorar muito ou talvez nem apareça, nem consiga, nem alcance. Aí você pode pensar também em outros aparelhos que não tiveram avanços muito significativos, né? Como falei, micro-ondas, máquina de lavar roupa e assim por diante. Resumindo, né, alguns aparelhos estão consumindo muito menos energia, mas estão aparecendo esses equipamentos novos, né? Por exemplo, os smartphones, né, são celulares, consomem muito mais energia do que os celulares mais antigos, mas têm muito mais funcionalidades. E também, né, quando falo mudanças de hábitos, adquirir equipamentos novos, né, por exemplo, secador de cabelo, chapinha, o que seja, babyliss, enfim, né? Até pensar aí aquecedor elétrico, né, em dias mais frios, às vezes uma máquina de lavar a louça. Agora está aparecendo no mercado também cooktops de indução eletromagnética, que são como se fossem fogões elétricos, tá? Que aí, dependendo da situação, né, até mais interessante do que um fogão a gás, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas quando fala mudanças de hábitos, podemos pensar também até no aumento do consumo de energia elétrica, ao invés de diminuição. Principalmente quando pensamos em adquirir equipamentos novos.
E no futuro pode ser a mesma coisa se a pessoa tiver um carro elétrico, por exemplo. Aí vai ter um gasto adicional de energia elétrica, porque vai abastecer em casa, né? Especialmente quando a pessoa estiver descansando, dormindo, né? De noite. E, enfim, né? Acho que são coisas que faltou falar no vídeo anterior, né? Que mais? Aí eu falo, né, de eficiência energética, né? Mais para frente eu vou falar também, né? Tem o selo Procel, o selo Compete e tal, que visa eficiência energética. Tá? Não estou nem falando de elétrica, né? Que compete, o que seria? Eficiência de equipamentos que consomem combustíveis como gasolina, diesel e etanol, no caso dos veículos, ou GLP, gás líquido efeito de petróleo, pensando nos fogões domésticos, por exemplo, né? Eficiência energética nas indústrias, setor terciário e transportes, que eu já comentei aqui com vocês, mas eu vou falar um pouco dos selos Procer e Compete mais para frente. Aqui a dificuldade que eu vou falar mais para frente também, né, em conciliar o perfil de geração elétrica e o perfil de consumo, porque energia elétrica é o produto que é gerado e consumido instantaneamente. Então, como é que eu vou fazer para armazenar essa energia elétrica se não tem como consumir na hora? Tem situações em que isso é possível consumir na hora, converter energia elétrica em uma outra fonte. Tá? Vou falar sobre isso mais para frente. Mas no final das contas, tudo isso visa o quê? Um fornecimento de energia elétrica de melhor qualidade, sem interrupções, sem oscilações na frequência e na tensão, e até mesmo a longo prazo, economia financeira, né? O consumidor final podendo consumir menos. Tá? Eu vou entrar com mais detalhes mais para frente quando falar de armazenamento de energia. A mesma forma quando falo em perfil de geração, que muitas vezes não dá para conciliar com o consumo, tem a grande questão da intermitência. Tá? Como assim? Algumas fontes de energia que são geradas de forma irregular. Não é a mesma coisa que, por exemplo, a termoelétrica, a gás, a biomassa, a termonuclear, o queimando carvão, que dá para gerar uma energia mais constante, desde que tenha um fornecimento adequado de matéria-prima, né, de combustível, sumo energético. Né? Agora, por exemplo, a velocidade dos ventos altera muito, a radiação solar altera muito, pode aparecer uma nuvem, um monte de nuvens, aí a geração diminuir, além do fato de não gerar à noite. E quando eu falo intermitência também, eu falo também de variações temporais, assim, durante o dia, não apenas durante o dia, mas também de um mês ou outro, até mesmo em longos períodos, vamos supor. Geração eólica no verão, num determinado lugar, vai ser muito diferente no inverno. E geração fotovoltaica, então, nem se fale. Só que a geração fotovoltaica é mais fácil de entender, né? Gera energia elétrica durante o dia e não à noite. E como a duração dos dias no inverno são menores que do verão, né, que é muito maior, então, obviamente, vai gerar, por exemplo, aqui no hemisfério sul, vai gerar mais energia elétrica fotovoltaica em janeiro do que em julho, por exemplo. Né? E produção de biocombustíveis, vou comentar sobre isso também, aí tem muito a ver com a safra. Às vezes tem quebra de safra de algum produto agrícola, especialmente porque, em geral, né, as indústrias que produzem biocombustíveis, né, por exemplo, etanol, ele mais rígido. Como assim rígido? Uma indústria que produz etanol, por exemplo, da cana, só está preparado para receber apenas cana. Que usa milho, apenas milho. Biodiesel já é um pouco mais flexível. Né? Armazenamento de energia como fonte de energia, né? Eu já comentei. Desculpa, acabei assim compartilhando essa tela pequena aqui, mas vou compartilhar de certa forma aí uma tela maior. Esqueci de fazer isso aqui, mas não tem problema. Aqui, né, a questão da gestão das águas dos rios, né, que são fontes de energia elétrica, né, que eu já tinha comentado, né, porque a intermitência também está nas águas, né, porque tem os rios brasileiros, né, são predominantemente de regime tropical, isto é, chove bastante no verão e menos no inverno, então obviamente vai ter mais água no verão e menos no inverno. Então muitas vezes observamos aí notícias aí de reservatórios que estão com uma capacidade muito baixa de armazenamento de água, o que causa alguns transtornos, como diminuição da geração elétrica, problemas no abastecimento, né, saneamento básico, dificuldade de navegação, tá? Por exemplo, barcaças com cargas que não conseguem passar em um determinado trecho de um rio, enfim, né? E como falei também, né, que não havia uma preocupação ambiental antigamente, até a década de 80,
Então era comum instalar reservatórios grandes, né, que é característica de usinas reservatório, para armazenar mais água possível, armazenar bastante água em época de cheias, né, quando a quantidade de água, o volume de água, melhor dizendo, que vai para as turbinas, não é 100%, né? Como assim não é 100%? Uma parte ela é, digamos, desperdiçada, vai para os vertedouros, né, onde não há geração elétrica. Então, com uma usina reservatório, né, essa água que iria para o vertedouro é sendo acumulada no lago. Aí chega no inverno, por exemplo, ela pode ser utilizada aí para turbinamento, para geração elétrica, em sua totalidade. Só que as usinas a fio d'água, elas não têm essa facilidade, porque, né, geralmente os reservatórios são menores e já pensando aí em a água chegar no lago, ela podendo ser logo usada nas turbinas. Mas aí tem outras questões aí que eu vou abordar sobre isso mais para frente, né? É, nos últimos anos houve, nos últimos anos não digo, né, mas sempre teve aumento, né, do parque, do Sistema Interligado Nacional. Quando eu falo parque, parque de transmissão. O que é o Sistema Interligado Nacional? É uma rede de ilhas de transmissão, né, que conecta aí a grande maioria dos estados brasileiros, e ela pega uma região onde está em torno de 99% mais ou menos da população brasileira. Até pouco tempo atrás era bem menos, tá? Porque, por exemplo, a cidade de Manaus, que tem 2 milhões de habitantes e parque industrial muito grande, ela não estava conectada ao sistema interligado nacional. Ela era abastecida por um sistema isolado, isto é, várias termoelétricas queimando óleo diesel, mineral, para gerar energia elétrica para eles, né? Só que na época a cidade tinha em torno de 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, né? E até mais ou menos isso. Aí quando atingiu mais ou menos essa população, mais ou menos isso, chegou aí a um linhão que sai do estado do Pará em direção à cidade de Manaus, né? Para fornecer energia elétrica mais barata, tá? Por quê? A energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, ela é muito mais barata do que dos sistemas isolados. Porque a energia fornecida pelos sistemas isolados, em geral, é uma energia elétrica muito mais cara, especialmente aquelas onde utiliza o óleo diesel mineral. Só para ter uma ideia, né? Então, o custo da energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, claro que varia de acordo com a época do ano, mas vamos colocar em média aí 100 a 150 reais o megawatt-hora. Dos sistemas isolados, tem sistema isolado que não consegue gerar por menos de 800, menos de 900 reais. Olha só a diferença. E claro que a população dessas regiões não tem condições de pagar uma energia elétrica tão cara. Imagina, em torno de 800, 900 reais o megawatt-hora saindo do gerador. Aí tem que passar pela distribuição, muitas vezes não tem transmissão porque são sistemas pequenos, mas tem os impostos, enfim, tem determinados subsídios. No final das contas, o consumidor final ia pagar talvez o triplo, o quádruplo, chuta aí no mínimo o triplo do preço que nós costumamos pagar, né, no resto do Brasil, né? Então, para isso que existem os subsídios, né, que comentei ontem também, que é o último item aqui, né? Aqui, sistema interligado nacional, então a importância de investir mais em um sistema interligado, né, com a tendência aí a curto prazo, todos os estados brasileiros serem conectados, né, todas as capitais dos 26 estados, mais o Distrito Federal, né, todos eles serem conectados, mas o intuito não é conectar todas as cidades, né, porque tem cidades com a população tão pequena que não compensa fazer um linhão, vamos supor, levar um linhão até uma cidade que fica, sei lá, 400, 500 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas, mas que é uma cidade não muito pequena, vamos supor, 50, 60 mil habitantes. Será que é viável economicamente? Provavelmente não, tá? Ainda mais essas cidades aí que não tem estradas, que as pessoas chegam em sua totalidade, ou por barco ou por avião, né? Então, assim, de novo, o Sistema Interligado Nacional ele é fundamental para diminuir diminuir o valor da energia elétrica, né? Diminuir o valor da energia elétrica fornecida para a população em geral, né? Com exceção de entre 0,5% e 1% da população brasileira que vive em regiões mais isoladas. Quando eu falo 1%, aí seria 2 milhões de habitantes, né, distribuídos aí em pequenas cidades, vilarejos, distritos, e aí, principalmente do estado do Amazonas e estado do Pará, entre outros estados, né?
E não esquecendo também de Fernando de Noronha, né? Que aí não tem jeito, né? Não tem como fazer o linhão do continente para Fernando de Noronha. Só que para diminuir o preço da energia elétrica e também melhorar os serviços, né, para evitar riscos de apagões, racionamentos, etc., é essencial que, por exemplo, haja um aumento das linhas de transmissão entre diversas regiões, né? Porque numa região onde pode estar sobrando água nos reservatórios, outra pode estar faltando. Embora a maior parte do território brasileiro predomine os climas, né, tropical ou tropical de altitude, enfim, o subtropical, né, que são climas assim bem parecidos, né, que basicamente chove bastante no verão e menos no inverno, tá? Então, por exemplo, fazer conexões com outros países é fundamental também por quê? Porque tem países vizinhos do Brasil, como a Argentina, e que a matriz elétrica é diferente do Brasil. No Brasil, eu vou mostrar mais para frente para vocês, predomina a hidroeletricidade. Lá não, lá é meio hidroeletricidade, mais ou menos metade gás natural, mais ou menos metade hidroeletricidade, né? Já é um perfil diferente. Então, acaba acontecendo o seguinte, às vezes, Brasil fornecendo energia elétrica no verão e recebendo dos argentinos no inverno, tá? Então, a interligação com outros países, até mesmo outras regiões do mesmo país, no caso do Brasil, né, ajuda muito, né, para melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. E eu vou falar também sobre geração distribuída, né, a sua importância, tá, seus benefícios, isso mais para frente. Atentar, né, com as perdas de transmissão, porque atualmente é em torno de 15 a 20%, um dos mais altos do mundo. Primeiro, porque a distância entre as hidrelétricas e o consumo são muito altos, e segundo, porque tem vários dispositivos nas linhas de transmissão que precisam ser trocados, né? Tem a questão aí da. Pode até dizer reforma das linhas de transmissão, tem umas que são muito antigas. Tá? Eu coloquei aqui, né? Geração hidrelétrica, transporte rodoviário, irrigação e saneamento, e mais questão de gestão das águas, né? Que tem a ver com o primeiro item aqui. Participação das matrizes energéticas elétricas, vou falar daqui mais para frente. Custos, impostos, subsídios, que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco. Tá? Já falei, né, no caso do aquecimento da água solar, né, que atualmente em residências são sistemas muito caros. O custo, né, um termo muito bonito que chama, diz, né, OPEX, o custo de, não, desculpa, CAPEX, que é o custo de instalação, é muito alto, apesar da economia, né, proporcionada por ela, né, porque você consome, você deixa de consumir, quer dizer, não é que deixa de consumir, né, consome menos energia elétrica, mas será que compensa o investimento muito alto com uma economia não tão alta assim? Mas em compensação, em grandes instalações como hotéis compensa, por quê? A grande maioria dos hóspedes ou vai tomar banho de manhã ou principalmente no horário de pico, entre 6 da tarde e 10 da noite. E os hotéis gastam muito. A tarifa de energia elétrica no horário de pico nos hotéis é muito grande. Até mais grande que em comparação ao consumidor residencial. No horário de pico. Fora do horário de pico, isso inverte. Fora do horário de pico, os hotéis pagam menos do que o consumidor residencial. Então, o que acontece? Para os hotéis, compensa. Por exemplo, aquecer a água do banho usando o sol, né, a radiação solar, o calor, né, do ar, né, da convecção, aquecer a água, manter aquecido por tanques térmicos, que é o boiler, para o consumidor usar, né, para o hóspede usar no horário de pico. Porque o hóspede está no hotel, ele não está querendo saber, né, é que o seu hotel vai gastar mais ou menos naquele horário, que só quer saber de conforto, né, normal. Então, aí nesse ponto torna-se econômico. Ou em grandes empreendimentos como hospitais, indústrias também, né, que aí, mesmo que o investimento seja alto, né, o retorno é muito mais rápido, né. Então, agora em casas, né, só está compensando no momento se for uma instalação, uma casa popular, onde tem aí um programa que beneficie, né, doações, né, de instalações para aquecimento de água de banho, enfim, né. Custo social do chuveiro elétrico, que eu falei agora há pouco, né? Porque o que acontece? Muitas vezes nós utilizamos produtos e serviços baratos, só que não sabemos o que tem por trás. Eu falei no vídeo anterior a respeito do chuveiro elétrico, que a gente paga pouco, mas a sociedade paga muito. Porque se gasta muito para gerar, transmitir e distribuir. É a mesma coisa que a gente vamos supor aí, gastar no mínimo, vamos colocar 2 mil a 5 mil reais por quilowatt
da potência do chuveiro. Só que um chuveiro normal tem em torno de 6.000 watts, né? 6 quilowatts. Então é como se como se a sociedade estivesse gastando em torno de, vamos colocar aí, no mínimo 20 mil reais por chuveiro, tá? Então a pessoa compra o chuveiro, sei lá, gasta 30 reais, mas por trás teve um gasto muito maior investir para gerar energia elétrica para ele, mesmo que seja uma utilização instantânea, né? Se uma pessoa mora sozinho, vai usar quantos minutos por dia, né, o chuveiro? Mas a grande questão é o seguinte, né? Boa parte da população utiliza o chuveiro justamente no horário de pico, onde há um consumo maior, forçando uma geração maior e muitas vezes, mais para frente eu vou falar sobre isso, ao forçar uma geração no horário de pico, acaba gerando uma energia elétrica mais cara, tá? Enfim, né? Mais para frente eu explico melhor. O que mais? Gerenciamento pelo lado da oferta vezes demanda, como falei no vídeo anterior, né? Que antigamente havia uma preocupação em instalar um parque gerador, né? Bem, assim, uma potência razoavelmente grande para atrair investimentos, como por exemplo uma indústria eletrointensiva, como a indústria de produção de alumínio, que consome muita energia elétrica. Agora não, agora há uma preocupação em investir em geração, já pensando na demanda que vai ter quando essa usina estiver em operação, iniciar suas operações. Tá? Pode ser que essa demanda não apareça, pode também ter um crescimento econômico razoável, a ponto de precisar de mais energia elétrica do que estava esperando. Tá? Por exemplo, gerenciamento pelo lado da oferta. É a mesma coisa, vai uma pessoa comprar vários produtos e deixar guardado para quem sabe um dia usar. Agora, o lado da demanda, sim, é você já comprando, já sabendo que vai usar naquele dia, vai usar dentro de poucos dias. Bom, isso aí eu tinha comentado, né, no vídeo anterior, mas nós vamos falar sobre a energia elétrica em si, né, o que nós pagamos. Aí a primeira pergunta, vocês estão satisfeitos com o quanto que vocês pagam? Eu acho que a grande maioria não está, né? O que acontece no Brasil? Tem estados que possuem várias concessionárias de energia, né? Tem estados que tem apenas uma, né? Principalmente aqueles estados que a população é menor. Mas cada estado tem suas particularidades no perfil de consumo e também de geração, tá? Por que eu falo perfil de consumo? Por exemplo, Nordeste e Norte, o pessoal vai gastar menos energia elétrica para aquecer a água do banho, né? Com chuveiro. No sul, em cidades mais frias, né, usa-se dispositivos elétricos aí para aquecimento de ambientes, né, calefação, aí o consumo de energia é muito maior, tá? É, e, por exemplo, em lugares mais pobres, bairros de periferia, é comum ter uma geladeira mais velha, às vezes, né, obtida por meio de doações, geladeira mais velha vai consumir mais energia elétrica. Ora porque o equipamento é mais antigo, ora também porque com a ação do tempo houve um desgaste natural que acaba tornando aí havendo uma necessidade de consumo maior por parte do compressor. Tá? Isolamento térmico, né, a longo prazo, ela começa a perder suas características, né, isolamento térmico que tem dentro da estrutura da geladeira, né, da porta, por exemplo, né, a tal da borrachinha que fica na porta também, né, se a borrachinha tiver ruim, né, então vai ter maior saída de ar frio, né, para fora, forçando aí um acionamento prematuro do compressor, né. Então essas coisas devem se preocupar antes de pensar em pagar a conta. Então, antes de consumir, você precisa ver, eu preciso usar essa energia elétrica? Se eu precisar usar, como eu faço para usar pouco? Como eu faço para usar menos? Né? Então, aqui, por exemplo, né, tem aqui a página da... Deixa eu compartilhar aqui. Tem a Energisa, né? Que é uma concessionária que pega aí, é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na parte do estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Embora a Energisa também ela é uma empresa que atua aí
em diversas cidades do Brasil afora, diversos estados do Brasil afora. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Vou fazer um negócio aqui. Eu tô meio que, desculpa, eu tô meio que bananando aqui, peraí. Opa, vamos lá. Às vezes eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa e falar ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Agora vai. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou entrar diretamente na página da Energisa, que tem uma página que mostra os valores das tarifas, né? Porque a maior parte das ligações elétricas são por parte de consumidores residenciais, tá? Então, só que o consumidor residencial ele não tem uma maior participação, não é a maior, não tem a maior parte da energia elétrica consumida. Há uma participação muito grande, considerável por parte das indústrias, empreendimentos de grande porte em geral. Então, por isso que é essencial mostrar as tarifas, como eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Cadê? Aqui. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Uma página da Energisa com as tarifas. E o que as pessoas têm maior conhecimento são as tarifas residenciais. Né? O que seria tarifa residencial? É uma tarifa que é inalterada durante o dia, né? Isto é, se você consome aquela energia elétrica de manhã, ou de tarde, ou de noite, você vai pagar o mesmo valor em quilowatt-hora. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, residencial, consumo acima de 220 kWh, que é algo aí que uma família, né, de, sei lá, 4 pessoas, vamos supor, né, claro que depende do poder de compra, né, dessa família, mas ele aparece aqui, por exemplo, consumo acima de 220 kWh, mais ou menos aí 58 centavos de real por quilowatt-hora. O que vocês estão vendo aqui? Se o consumo ir até 30, a concessionária cobra 20 centavos. De 31 até 100, então ele vai pagar 0,20263 vezes 30, mais, vamos supor, se consome até 100, mais 70 kWh vezes 0,34737. Então é uma escadinha, né? Então vai consumindo um tanto, daquele tanto você vai pagar isso. Ao ultrapassar, até 100, vai pagar mais caro. Se consumir mais de 100, vamos por 120, então vai pagar os 20 kWh restante multiplicado por 0,52106. E assim vai, né? Aí, ao ultrapassar 220, paga essa tarifa aqui. Tá? Onde eu quero chegar? O consumidor residencial, ele possui a mesma tarifa independente do horário, independente se for durante a semana, final de semana, feriado, é tudo fixo. Tanto que o cara lá, o funcionário da concessionária vai dar uma olhada no relógio de luz, vai verificar apenas o quanto que consumiu naquele mês, ou melhor dizendo, ele vai comparar o número que ele obteve no relógio de luz no mês anterior e vai comparar com o que ele está observando naquele momento. O número novo, menos o número novo, quando eu falo número que o funcionário viu no relógio de luz hoje, vamos supor, hoje, menos o valor que ele viu no mês anterior, é o consumo. Tá? Então só vai ver o número antes e depois vai subtrair e pronto. É o consumo. Agora, grandes consumidores, é o que vocês vão ver daqui a pouco, eles têm uma tarifa diferente, se for horário de ponta, fora do horário de ponta. Horário de ponta é horário de pico. Então, dependendo do estado, vamos supor, tem estado que o horário de pico é das 6 da tarde às 10 da noite. Então, das 18 às 22, o valor é bem mais alto do que no resto do dia. Tá? Então, por isso que tem empreendimentos, por exemplo, hotéis, supermercados, indústrias, que eles investem em eficiência energética, por exemplo, né? Ou até mesmo em parques geradores de energia independentes para gerar energia apenas no horário de pico, como, por exemplo, geradores a diesel. Então, durante o dia, compra energia elétrica da rede elétrica convencional
e no horário de pico eles geram energia por meio de uma pequena termoelétrica, um motor a diesel. Tá? Ou pode ter também um grande banco de baterias para armazenar essa energia. Pega a energia fora do horário de pico, armazena, e no horário de pico ele é utilizado no empreendimento. Tá? Para gastar menos, lógico, né? Gastar menos com energia elétrica, em especial aquela energia no horário de pico. Recentemente, acho que no ano passado, foi criada a tarifa branca, que é uma tarifa facultativa, tá? Que pode ser usada pelos consumidores residenciais, em que há uma diferença também na tarifa se for fora do horário de pico, hora de ponta, ou dentro do horário de pico, né? Só que é mais conveniente, por exemplo, para quem usa energia elétrica fora do horário de pico e usa muito pouco, quase nada, no horário de pico. Porque é a mesma forma que um grande empreendimento. No horário de pico é mais caro do que fora. Então, apenas eu imagino eu que pouquíssimas pessoas aderiram à tarifa branca. Tá? Claro que depende muito do perfil de cada um, né? Aquilo que eu falei. Se usar muito durante o dia e pouco durante a noite, então dá para usar a tarifa branca. Aí você pode pensar, por exemplo, num pequeno escritório, num pequeno empreendimento em que está, digamos, né, utilizando essa aqui, modalidade tarifária convencional baixa tensão, que é como se fosse uma residência. Vamos supor, no escritório, a pessoa trabalha durante o dia, à noite não trabalha. E se pagar alguma coisa de energia elétrica no horário de pico é por causa de uma geladeira, por exemplo. Né? Então é isso, tá? É o que nós gastamos, né? Só que, claro, há diferenças, né, de tarifas entre os estados. Tem estados aí onde a densidade populacional é maior, isso possibilita um menor investimento em distribuição por habitante, tá? O que pode forçar os preços para baixo. Tá bom? Em compensação, tem lugares onde o investimento com distribuição foi mais alto, tá? Cidades aí onde teve um grande crescimento horizontal, tá? Uma baixa densidade demográfica e principalmente cidades pequenas. Tá? Bom, o que mais que nós temos? Agora, voltando a falar de subsídios, vocês estão vendo aqui, né, que tem algumas tarifas que são bem mais em conta, como por exemplo, rural irrigação, 17 centavos o quilowatt-hora. Tá? Colocou-se isso, né, pensando no quê? Que o consumo de energia elétrica para bombear água para fins de irrigação, em especial para pivôs, o consumo de energia elétrica é alto, mas se uma pessoa está pagando mais que a outra, essa pessoa que está pagando mais está subsidiando a outra. Que nem, por exemplo, tarifa de, como é que se fala, passagem de ônibus. Então, o usuário convencional acaba pagando para o aposentado, acaba pagando parcialmente para o estudante. Esse é subsídio. Então, um dos subsídios que tem, o que nós pagamos, a população inteira do Brasil paga, é para subsidiar, por exemplo, serviço de irrigação. Tá? Então, eu não sei se valores exatos, mas eu estimo que mais ou menos 10% do que nós pagamos de energia elétrica vão para os subsídios. E esse é um deles. Tá? Aí vocês estão vendo aqui, né? Empreendimentos rurais, né? Por exemplo, 53 centavos. Então chega naquela questão, né? Aparentemente aqui não é tão mais barato quanto o residencial. Mas se for, por exemplo, rural irrigação com subsídios, com esse valor aqui de 17 centavos, eu lhe pergunto, será que compensa para o empreendedor rural investir em soluções para ter uma energia elétrica mais barata? Vamos supor, instalar geradores a diesel, placas fotovoltaicas para gerar energia elétrica para irrigação? A primeira coisa que nós pensamos, né, se compra energia elétrica barata para tal, então por que eu vou instalar placas fotovoltaicas, né, na fazenda? Né? Por que eu vou ter investimento tão caro para ter um retorno tão baixo? Esse é um dos problemas do subsídio também, porque acaba ao ter o subsídio, a pessoa é desestimulada a consumir energia elétrica com eficiência. Mesma coisa, por exemplo, um grande consumidor de água com água fortemente subsidiada. A pessoa não vai estar preocupada se vai ter vazamento, se vai ter desperdício. Tá? Mesma coisa, vai um produto, um alimento muito, muito, muito barato e fortemente subsidiado. Será que a pessoa vai estar preocupada com a gestão dela? Se vai desperdiçar? Às vezes não.
Então, o grande problema de preços baixos de qualquer coisa é que desestimula a pessoa a economizar, desestimula o empreendimento a economizar. Tá? E aí, né, veio o grande impacto ambiental, né, que é foco desta disciplina. Aí, então, aqui tem a parte rural, né, aqui está até classificado, né, consumidor residencial, tarifa B1, rural B2, aí tem B3, né, que é serviços comerciais, né, serviço público é um pouquinho mais barato, tá? Aí, por exemplo, B4 é a parte de iluminação. Iluminação também, os valores em geral são mais altos. Então, nós pagamos, de certa forma, né, para subsidiar os serviços de iluminação. E dependendo do lugar, né, nós pagamos, né, por fora, não sei se é o termo correto por fora, né, mas mesmo que, vamos supor, uma pessoa fique 2 meses fora, sem gastar energia elétrica, com tudo desligado dentro da casa, sem ninguém entrar, mesmo assim a conta de luz pode chegar. Por quê? Porque em vez de pagar zero, paga R$ 30 por causa da taxa de iluminação pública, que algumas cidades, alguns estados cobram. Eu, por exemplo, já morei numa cidade que eu fiquei aí 1 mês e meio fora, num determinado mês chegou a conta de luz com um valor tão pequeno que na própria conta eles informavam que só pode pagar no mês seguinte, tá? Porque era um valor muito baixo. Vamos supor que para a concessionária não compensa cobrar R$ 8, sei lá, que envolve aí a confecção, né, a impressão do documento, todo o serviço aí de acusação do pagamento da energia elétrica, enfim. Então, para eles compensa para postergar, passar esse pequeno custo para o mês seguinte. Acumular até chegar, vamos supor, no mínimo R$ 25. A partir de R$ 25 você tem que pagar naquele mês. Tá? Então, tem cidades que cobram tarifa de iluminação e aí tem a questão aí da tarifa mais barata. Então, uma parte dos subsídios vão para abaixar o preço da energia elétrica por parte da iluminação pública. Também, né, tem outros subsídios, né, para comunidades de baixa renda, populações de baixa renda, desde que comprovadas, né, que são de baixa renda, eles pagam mais barato, então a gente acaba pagando para eles também, de certa forma pagando, né, para os serviços isolados, especialmente na Amazônia. Por quê? Porque, como falei antes, né, a energia elétrica gerada por eles é uma energia muito mais cara, tá? É uma energia elétrica muito mais cara. Então, a gente acaba pagando um pouco para eles também. Tudo bem que a tendência, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a tendência é esses serviços, essa geração isolada, ela aos poucos ser mais barata. Por quê? Porque a longo prazo pode ter aí a diminuição, até mesmo a extinção dos geradores termoelétricos a diesel, que são o que geralmente? Motor como se fosse motor de carro, motor de combustão interna, só que de grande porte. Porque além do custo, tem a questão das emissões, tem aquela dificuldade no transporte do óleo diesel, né? Que, claro, é um combustível inflamável, se vazado no rio ele é extremamente tóxico, mata os peixes, tem todo aquele impacto ambiental que pode causar. Então, pensando aí em diminuir as emissões, diminuir o impacto ambiental na ocorrência de vazamentos, também pelo fato, né, de ser um combustível não renovável, que o Brasil importa de 15% a 20%, então tem não apenas a questão ambiental, mas também a questão econômica. Então, está se pensando em projetos alternativos, por exemplo, usando placas fotovoltaicas, ou até mesmo, melhor ainda, placas fotovoltaicas com banco de baterias, para gerar bastante durante o dia consumir menos do que gera, aí armazena a energia elétrica excedente e o banco de baterias para usar à noite. Sabendo-se que, por exemplo, né, de madrugada o consumo é muito baixo. Então, a tendência a longo prazo é geradores a diesel serem desativados para instalação de placas fotovoltaicas ou algum empreendimento usando biomassa, combustíveis renováveis aí extraídos do próprio local, né? Em vez de usar óleo mineral, usar óleos vegetais extraídos de sementes de frutos da região. Enfim, tem vários projetos de pesquisa e desenvolvimento, os P&Ds, feitos por universidades e centros de pesquisa, pensando nisso, visando isso, tá? Enfim, gerando um impacto ambiental muito menor no final das contas, né? Melhoria da qualidade de vida da população e, por consequência, diminuindo os subsídios. Olha só que bacana. Por quê? Porque geração fotovoltaica está ficando cada vez mais barata. Aí tem um gráfico bem mais para frente que fala sobre isso.
Mas voltando aqui às tarifações, né? Aí agora começa as tarifações assim diferenciadas de acordo com o horário, né? Aqui vocês estão vendo aqui. Modalidade tarifária convencional, alta tensão. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o foco desta disciplina. Mas para quem é grande consumidor, alta tensão, então é necessário entrar numa tarifa, tem lá, modalidade tarifa azul e também tem a tarifa verde. Tá? Tem umas diferenças entre elas, né? Em determinadas situações compensa o azul, compensa o verde, mas o que é o essencial é ver o quê? Que há duas coisas. Primeiro, a tarifa de ponta, horário de pico, ela é sempre mais cara que de fora. Aqui a diferença não é tão grande, mas tem situações que a variação é absurda. Por exemplo, aqui, ó, fora de ponta, 0,4865 real. E fora de ponta 0,068. Uma diferença aí 7, 14, 6 a 7 vezes. Por isso a necessidade de sempre investir em soluções para diminuir ao máximo o consumo de energia durante o horário de pico. Ou pegar, né, fora do horário de pico e armazenar no banco de baterias, ou por outra forma de armazenamento de energia, enfim. A diferença entre elas está, que vocês estão vendo aqui, se dá pela tensão, pelas aplicações, aplicação rural, irrigação, serviço público, enfim, né? Só que tem uma coisa, a gente paga apenas pelo consumo, reais o quilowatt-hora. Os grandes consumidores também pagam pela capacidade de consumo. Como assim capacidade de consumo? Pela demanda, reais pela potência. Então, eles pagam tantos reais, vamos supor lá uma indústria que tem aí uma demanda de 1000 kW, 1 megawatt. Então, pega esses valores, multiplica por 1000, mais o seu próprio consumo. Por isso que aqui as tarifas, né, em geral, elas são mais baixas do que as de cima, que eu mostrei para vocês lá em cima. Mas porque eles têm que pagar pela demanda também, o que acaba indo a tarifa lá para cima. Tá? Então, o intuito é o quê? Investir não, desculpa, é pagar menos possível pela demanda e, lógico, menos possível pelo consumo. Tá? E aí tem, né, como falei, várias formas de diminuir o consumo na hora de ponta. Tá? E como é que faz para diminuir, inclusive, a demanda? Né? Economia de energia, eficiência energética. Até mesmo, né, se for o caso, né, claro, tem que fazer seus devidos cálculos, né, colocar várias placas fotovoltaicas ou geradora diesel, enfim. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o foco dessa disciplina, né? Estou falando assim de mais de curiosidade, né? Mas é essencial falar, né? As diferenças de tarifa, existe um grande número, uma gama de opções aqui, né? Aqui a modalidade tarifária branca que eu falei para vocês, tá? Não apenas residencial, mas também para outros setores, mas para consumidor residencial só vale a pena naquela situação que eu falei para vocês, né? Quando o consumo fora de ponta é pequeno e dentro de fora de ponta é grande ou razoável e no horário de ponta é muito pequeno, nula. Por exemplo, escritórios em geral, né? Bom, aí tem aqui, né? Tem umas tarifas, né, que nós pagamos, né? TUS, DTE, tarifa. Esse aqui é tarifa de serviço de distribuição, tarifa de energia. Mas por que que há essas diferenças, por exemplo? É pensando no consumidor que tem células fotovoltaicas. Eu vou falar sobre isso mais para frente também. Olha, eu só postergando, né, falando. Aí eu vou falar sobre isso mais para frente. Vou falar sobre isso mais para frente. Por que isso mesmo, tá? Senão fica muito embolado. É muita coisa para falar. Tá? Então tá aqui. Tem sempre os reajustes que são anuais, né? Claro que busca-se, né, na medida do possível, reajustar de acordo com um dos índices da inflação, desculpa, não lembro o nome, né, mas um dos índices que tem, não sei se é o IPCA, mas às vezes eles mostram justificativas de o porquê que precisa, né, aumentar mais do que a inflação. Aí tem justificativas que não são adequadas, outras que são inevitáveis, tá? Vou falar alguma coisa sobre isso também. Então, eu queria mostrar aí, né, os exemplos aí de tarifação, né, para algumas pessoas aí, principalmente alguns veteranos aí do curso de engenharia de energia, isso aí já é até corriqueiro, né? Mas eu acho que é bom falar sobre isso, né? Porque a pessoa conhecendo
um básico de tarifação, ela sabe mais ou menos o porquê que está pagando aquele valor, um determinado valor. Tá? Então é para mostrar para vocês, né? É aquela história, a mesma coisa que você está comprando um alimento industrializado, lá tem os ingredientes, tem lá os ingredientes, tem a composição nutricional, né? Então você vai ver tudo aquilo, mas você sabe o que está comendo. Então aqui a mesma coisa, você sabe o porquê que está pagando aquilo. Vamos lá, voltando aqui à apresentação, né? Aqui o exemplo, eu vou dar o exemplo de uma conta de luz, né? Não é da Energisa, é da Electro, que acho que tem lá na região de Três Lagoas. Aqui. É falar mais ou menos aquilo que eu falei antes para vocês, né? Nós não pagamos apenas pela energia elétrica que chega nas nossas casas. E dentro dessa energia elétrica que chega nas nossas casas, tem as tarifas de geração, custo de geração, transmissão e distribuição. Mas também pagamos por impostos, subsídios que não aparecem na conta de luz, a não ser que eu esteja enganado, mas tem, ao meu ver, né, que é um absurdo. Mas quem criou isso, né, achou que é necessário, mas eu falo não que é absurdo que isso, que isso seja cobrado, é absurdo que isso exista. Vou explicar melhor. É a tal o adicional por bandeira tarifária, que é isso aqui, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, que foi criada até alguns poucos anos atrás. Para quem não sabe, o que é isso? Por exemplo, verão, alguns meses como abril, maio, geralmente, né, não tem uma cobrança adicional da energia elétrica, que é o tal da bandeira verde. Mas às vezes aparece a bandeira vermelha, em que a pessoa gasta mais, né? Por exemplo, aqui R$ 1,34 por 100 kWh consumidos, ou no caso bandeira vermelha, dois patamares, um de 4,16, outro de 6,24 para cada 100 kWh. É como se fosse uma multa, na minha opinião, é como se fosse uma multa, uma punição. Só que a punição em cima do consumidor que não tem nada a ver com isso. Onde eu quero chegar? Foi criada essas bandeiras aí, a meu ver, devido à falta de planejamento. Porque o que acontece? Falta de planejamento de governos anteriores, né, anos passados, etc. Né, que é algo assim que caiu no nosso colo, isso aí, não lembro direito, quando que começou, há 3, 4 anos atrás, eu acho, não tenho certeza. Mas o que acontece? Vou falar para vocês mais para frente, né, sobre a matriz elétrica brasileira, que ela é predominantemente hidrelétrica, né? Então, 2/3 aí da energia elétrica consumida no Brasil, pelo menos, é mais ou menos isso, vem das hidrelétricas. E elas dependem muito do regime hídrico, depende muito do clima. Então, por exemplo, no verão chove mais, tem mais água. No inverno chove menos, tem menos água. Aí tem menos água, tem uma menor geração de energia elétrica. Como ainda nós dependemos muito dos rios, então há um risco maior de falta de energia elétrica justamente nessa época, que é junho, julho, agosto, setembro, mais ou menos. Então, devido ao risco maior de desabastecimento nessa época, devido ao menor nível dos reservatórios, colocou-se essas tarifas adicionais aqui, que são as bandeiras tarifárias. Claro que a gente sempre torce, né, para que sempre esteja na bandeira verde, lógico. Mas por que existe amarelo e vermelho? Por causa do risco de falta de energia elétrica por parte dos reservatórios e uma maior necessidade de ligação, né, mas fala, de ativação, né, de geradores elétricos que fornecem energia elétrica mais cara. Tá? Por exemplo, no Brasil existem várias termoelétricas a gás natural, a óleo combustível vindo do petróleo, óleo diesel mineral do petróleo também, que elas são ligadas apenas de vez em quando. Ou melhor dizendo, são ligadas principalmente quando o nível dos reservatórios está mais baixo, onde há um risco maior de falta, né, de desabastecimento de energia elétrica, tá, por parte das hidrelétricas. Então, o que acontece? Acho que os próximos aqui, né, não sei se está bem mais para frente. Claro, né, que sempre busca-se gerar energia elétrica de uma forma mais barata possível e consumir uma energia elétrica mais barata possível também. Só que as hidrelétricas são as que fornecem energia elétrica mais barata. Só que se no momento falta aquele recurso mais barato, nós temos que recorrer a recursos mais caros.
principalmente as indústrias, porque elas não podem parar. Principalmente os hospitais, por motivos óbvios, elas não podem parar. Então, para esses grandes consumidores, a pior situação é quando falta energia elétrica. São aquelas situações em que, mesmo a energia elétrica estando uma tarifa absurda, não tem jeito, não pode parar. O seu serviço não pode parar. Então, são empreendimentos que pagam, mesmo que instantaneamente, mesmo com um curto período de tempo, uma energia elétrica mais cara porque precisa. Tá? Se não, por exemplo, no hospital, se falta energia elétrica, vocês podem imaginar as consequências, né? Numa indústria também, porque falta energia elétrica, um monte de funcionário fica parado, não tem produção, tem apenas prejuízos. Então, essas bandeiras aqui foram criadas, né, sob a possibilidade de arrecadar recursos adicionais para bancar, para pagar esses geradores mais caros, que é o gerador termoelétrica a diesel, gás natural, enfim, né? E até mesmo, né, a carvão, né? Só que embora carvão gere uma energia aí constante o ano todo. Mas enfim. E aí deparamos com algumas situações. Por exemplo, usina termoelétrica a gás que é acionado apenas poucos dias por ano e por causa disso gera uma energia elétrica absurdamente cara. É inevitável. Por quê? Porque todo empreendimento tem seus custos fixos e seus custos variáveis. No caso de uma termoelétrica a gás natural, ela tem um custo variável que é o custo do gás natural, dólar por milhão de BTU, que é uma unidade de energia. Tá? Então, é a moeda em relação à energia que ela possui. Só que também tem custos fixos, tá? Porque uma termoelétrica, mesmo parada, tem funcionários para mantê-los. Então, paga lá o salário dos caras nos 11 dias por ano, mais férias. Tá? Então, custo fixo seria o quê? A manutenção dos equipamentos, mesmo que parados. Daí variável o gás natural em si. Então, por isso que gera uma energia elétrica tão cara. É uma situação mais próxima de nós, né? Vamos supor um espaço comercial e que ele é usado apenas algumas horas por semana. Podendo ser, por exemplo, um salão de festas. O salão de festa vai ter, o grosso do movimento vai ser final de semana, por algumas horas por semana. Então vai ficar boa parte daquele espaço ocioso durante a semana, vamos supor. A não ser que seja um espaço também adaptado para convenções, né, para fins profissionais. Mas vamos supor aí um espaço infantil e que foi criado para ser usado apenas, sei lá, sexta, sábado, domingo à noite. O que vai fazer durante o dia? Nada. Mas aquele espaço paga IPTU como qualquer outro empreendimento, se usasse aquele espaço para um centro de convenções, para um centro comercial, talvez o IPTU até ia ser o mesmo. Só que aquele tempo que um espaço de eventos infantil usaria durante a semana, um centro comercial usaria durante o dia. Vamos supor que um espaço de eventos use 10 horas por semana. Só que se aquele espaço fosse usado para outra coisa, seria, sei lá, 10, 12 horas por dia. Então, o custo fixo de ambos os empreendimentos, mesmo tendo o mesmo tamanho, os custos fixos podem ser os mesmos. O que varia, né? São, obviamente, os custos variáveis, que se vai usar mais tempo em um determinado lugar, vai gastar mais com água, mais com energia elétrica, mais com limpeza, enfim. Tá? Então, por isso a importância de aproveitar ao máximo um empreendimento, um equipamento, uma solução, um sistema, aproveitar o máximo possível. Tá? Porque aproveitando o máximo possível, às vezes também acaba, né, gastando menos, no caso aqui, pela energia elétrica. No caso, as hidrelétricas que fornecem algumas das energias elétricas mais baratas no Brasil, elas são acionadas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Claro que nem todas as turbinas, né, estão em constante funcionamento, às vezes param para manutenção. Agora, as energias elétricas mais caras são acionadas só de vez em quando. Então, essas bandeiras aqui, essas taxas, são para bancá-las. E por que eu acho isso absurdo? Por falta de planejamento. Porque energia elétrica envolve planejamento a longo prazo. Isso apareceu porque não se investiu tanto assim
em geração mais barata, que é hidrelétrica, termoelétrica, biomassa, e agora está aparecendo as eólicas e a geração fotovoltaica. Então eu penso assim, que eu sou otimista. Eu penso que a longo prazo isso aqui vai ser extinto. Por quê? Porque está popularizando a geração fotovoltaica, por exemplo, essas aí no telhado das casas. Vai chegar uma hora que a participação dela vai ser relevante. E ela está até mais barato que geração hidrelétrica. Tá? Então, o que nós pagamos é o quê? Pelo consumo, mas também pagamos pelos impostos, né? ICMS, que é um imposto estadual, COFINS e PIS, que são impostos federais, né? E junto com ela, né, possivelmente está dentro do consumo, né, os subsídios. Né? Seria bom que elas estivessem todas separadas aqui, né? Mas enfim. Mas já que estou falando tanto de subsídios, quais são eles? Bom, que eu já falei, né? É subsídio para bancar comunidades de baixa renda, bancar o programa Luz para Todos, né, que é para expandir, né, as energias de distribuição, né, levar energia elétrica para populações que ainda não usufruem de energia elétrica. Que mais? Para serviço de irrigação, saneamento, né, que é água e esgoto pagarem menos pela energia elétrica, bombeamento. Tá? Existe também, aí eu acho absurdo, isso na minha opinião, existe subsídio também para as termoelétricas a carvão. Então, as termoelétricas a carvão, elas fornecem uma energia elétrica cara e nós pagamos, nós subsidiamos essa energia elétrica. Essas termoelétricas estão principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? Também tem uma lá no estado do Ceará, mas ela compra carvão totalmente importado, acho que da Colômbia. Mas existe, né, subsídio para isso, subsídio também para sistemas isolados, que eu já falei para vocês, né, para bancar lá o óleo diesel, que pensa no seguinte, também, por que eles pagam, por que os seus serviços isolados, o custo da energia elétrica deles é também caro? Porque eles tomam como referência o preço do óleo diesel vendido nas cidades onde tem esses sistemas isolados. Vamos supor vamos supor, Mato Grosso, Dourados, vamos supor que o litro do óleo diesel seja R$3,50. Mas lá no meio da Amazônia vai ser muito mais caro, vai ser, sei lá, R$7, R$8. Por quê? Porque eu gasto com o transporte. Dependendo da época, barco, dependendo da época, estrada. Então pensa, por exemplo, o consumidor lá no interior do Acre. Durante o verão, quer dizer, durante o verão, né, as barcaças, a hidrovia consegue transportar o diesel até o interior do Acre. Mas no inverno, o nível dos rios diminui, tem que ser tudo para o caminhão. A uma distância aí, com a refinaria mais próxima, no mínimo 4.000 quilômetros. Numa distância de 4.000 quilômetros, o quanto que o caminhão gasta de combustível é o equivalente àquele combustível que já está sendo transportado. É como se tivesse lá, saindo da refinaria de Paulínia, que é perto de Campinas, um caminhão-tanque cheio, aí chega lá no Acre, já está vazio, porque o próprio caminhão já consumiu aquele combustível. É curioso isso, mas é a realidade. Então, o quanto que gasta de combustível só para transportar é igual que tem no tanque. Tá? Então, é algo que devemos refletir. Será que isso nos dias de hoje, é realmente necessário? Tá? Então, sobre tarifas, é isso. Claro, né, que a tendência que nós devemos sempre procurar diminuir esses subsídios. Por exemplo, quando a gente fala em subsídio a comunidades de baixa renda, né, em vez de a gente ficar subsidiando eles, por que não investir em células fotovoltaicas nas casas deles? Por exemplo, uma comunidade de baixa renda, uma família consome, vamos supor, 100 kWh de energia elétrica. Então, instala um conjunto, sei lá, de 4 módulos, vamos supor, 4, 5 módulos, com inversor, tudo certinho, para que a sociedade pague menos para eles. Tá? Então, isso visa também diminuir os subsídios. Tá? Então, de novo, é investir em placas fotovoltaicas para ser instalado na casa das pessoas, né, das famílias, né, de baixa renda, para que a longo prazo a sociedade inteira tenha um retorno desse investimento.
algo que já existe no aquecimento solar de água para o banho, por meio daqueles coletores solares. Isso já tem. Por quê? Porque as comunidades de baixa renda acabam gastando menos com energia elétrica. Tá? Porque o banho vai ser por uma outra fonte. Tá? Gente, tem muitos subsídios. Tá? Como já falei, saneamento básico, irrigação, termoelétrica a carvão, comunidade de baixa renda, programa Luz para Todos, programas de pesquisa e desenvolvimento, que mais ou menos aí, em torno de 1% do faturamento das concessionárias de energia vai para pesquisas, para projetos e universidades e instituições de pesquisa, para pesquisar o que, por exemplo, eficiência energética, projetos diversos aí na área de energias renováveis, algum projeto aí num sistema isolado, que ao invés de usar óleo diesel mineral, usa óleos de origem vegetal, de plantas, de sementes, como por exemplo, sei lá, se plantar dendê no meio da Amazônia, andiroba, ou o que seja, para gerar biodiesel, para alimentar essas termoelétricas. Aí o gasto torna-se até menor, não só para aquela população, mas para a sociedade como um todo, porque é aquela história, né? Mais ou menos aí, deixa eu ver, 180, 190 milhões de habitantes no Brasil pagando, subsidiando energia elétrica que vai ser fornecida para mais ou menos 10 milhões de habitantes que vivem em comunidades isoladas, acho que até menos. Porque tinha uma época que os sistemas isolados eram responsáveis aí por fornecer energia elétrica para mais ou menos 20 milhões de habitantes, mas aí está aumentando, né? Está indo para Manaus, está indo para Macapá, já há um certo tempo já foi para Rio Branco, capital do Acre, então a população isolada vai diminuindo. Mas, enfim, né, como falei antes, né, instalar placas fotovoltaicas, banco de baterias, indústria de biodiesel para alimentar esses geradores a diesel, até mesmo sistemas de gasificação de biomassa usando cascas. Por exemplo, no Pará tem lá a exploração do açaí, então pega lá o caroço de açaí para gasificar, para gerar combustível, para queimar nos motores, para alimentar sistemas de refrigeração, enfim, tá? Formas aí para economizar, no final das contas, com a conta de luz. Né? Se eu lembrar mais de algum subsídio, eu falo para vocês, mas é isso. Tem também uma parte da energia que vai para a operação do Operador Nacional do Sistema, que faz o gerenciamento, né, da rede elétrica, do Sistema Interligado Nacional, né, mas é uma coisa pequena. E também tarifas, tem subsídios também para subsidiar projetos diversos aí na área de eficiência energética, que é fora do P&D que eu falei para vocês, fora do âmbito do pesquisa e desenvolvimento, né, que é 1% do faturamento, né, que vai para instituições de ensino, universidades públicas e instituições de pesquisa, né? Porque tem também autarquias que mexem com projetos, com eficiência energética, enfim, né? Aí cai naquilo que eu tinha falado no vídeo anterior também, né? Que existem concessionárias que compram, né, geladeiras novas para levar para comunidades carentes, né? Para as famílias carentes não usarem, né? Ou diminuir o uso de geladeiras mais velhas, né? Que consomem mais. Tudo isso pensando no quê? No menor consumo de energia, e em especial diminuição do consumo de energia no horário de ponta, que é o horário de pico, né? Mesma coisa. Por quê? Porque vai diminuir aquela necessidade de investimentos pontuais. Porque tudo que a gente investe para apenas aquele momento, tudo sai mais caro. É igual que eu falei lá da casa de eventos infantis. Se, por exemplo, durante a semana aquele espaço fosse usado para outra coisa, por exemplo, uma garagem, os custos fixos podem até ser os mesmos, mas aí ambos os serviços seriam mais baratos. Por isso que as indústrias também pensam muito no quê? Você tem lá um processo industrial, recebe os reagentes, tem os produtos, aí tem os resíduos, os subprodutos, em vez de jogar fora, né, e ir para o descarte, por que não vendê-los? Tá? Aí pode forçar o principal produto a ter um valor mais barato. Tá? Vai ter vários exemplos sobre isso aí, principalmente quando eu falar sobre biorefinarias. Vamos lá. Só reforçando o que eu tinha falado antes, né? Que a conta de luz tem aumentado acima da inflação, né? Porque as concessionárias conseguiram comprovar para o Ministério das Minas e Energia, para órgãos internos, né?
que precisava subir mais do que a inflação, porque alguns gastos subiram mais do que a inflação. Aqui, por exemplo, 2013, 2014, houve uma tentativa, né, de diminuição da conta de luz, porque na época informaram que tem alguns empreendimentos muito antigos, até mesmo pode colocar a usina de Itaipu no meio, né, em que eram investimentos já amortizados, mas cobravam energia elétrica em cima, como se fossem investimentos novos. Onde eu quero chegar? Quando fala em investimento amortizado, você faz o investimento, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica, aí faz os cálculos, análise econômica, eu tenho um retorno do investimento depois de 10 anos, vamos supor. Invisto bastante, invisto alto, aí eu vendo energia elétrica gerada e a partir de 10 anos houve uma amortização do investimento. Só que depois dessa amortização do investimento, eu continuei vendendo energia elétrica pelo mesmo valor. Isto é, o lucro subiu consideravelmente. Então, pensando nessas empresas estatais, não privadas porque não tem como mexer, mas nas empresas estatais, houve uma tentativa, né, da queda da conta de luz diminuindo, né, obviamente, né, diminuindo o faturamento e seu lucro. Porque quando se trata de empresa estatal é mais fácil de mexer. Só que depois, né, teve algumas dessas empresas acionaram a justiça contra esses aumentos, aí quiseram fazer a recomposição das perdas. Ao recompor as perdas, né, a diminuição do lucro, do faturamento e também do lucro, houve um aumento galopante, como está aqui. E continua subindo acima da inflação. Tá? Aí está mostrando o histórico, né? 2002, recomposição, aumento da tarifa após racionamento. O que aconteceu em 2002? É isso que vocês viram, faltou energia elétrica mesmo, tá? Porque sempre se gerou muito mais do que o consumo, né? Mesmo com as perdas no meio do caminho. Mas aí foram criados o quê? Um tipo de restrição, como assim? Se o consumidor residencial consumir a partir de uma determinada quantidade, né, de energia elétrica, né, ela paga muito mais. Tudo bem, né, que já mostrei para vocês, né, na tabela da Energisa, né, que consumidor residencial que consome acima de 30 paga o tanto, consome acima de 100 paga uma tarifa maior e assim por diante, né, é uma escadinha, né, escalonada, mas aqui a escala era maior. Então houve uma recomposição devido às perdas por parte das concessionárias. Que essas concessionárias elas argumentaram que perderam dinheiro com o racionamento. Aquela energia que era para ser vendida, mas não tinha. Mas aí foi por falta de planejamento, por governantes da época e antes, sem dúvida. Sem dúvida. Após recomposição, a redução gradativa até 2007, tá? Uma diminuição da velocidade, mas ainda maior. 2008, maior inflação desde 2004, medida provisória e por revisão de preços, que cai, mas depois houve a galope, né? 2 anos após o Ministério Público, o preço bate recordes, né, que é a recomposição, né, das perdas, e 2016, bandeiras tarifárias são criadas e contas oscilam mais. Por quê? Tem momentos, né, teve anos que a tarifa vermelha durou mais, durou 3, 4 meses, tem ano que durou um mês só e assim por diante. Vai depender do que? Disponibilidade de água. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Ano que chove mais, risco menor de ter tarifa branca, tarifa vermelha, bandeira vermelha, né, melhor dizendo. E anos que chove menos, a bandeira vermelha dura mais. Então, a longo prazo, o que vai acontecer? Uma participação menor em porcentagem, número relativo da geração hidráulica. Por quê? Porque estão aparecendo aí aos poucos outras fontes de energia. Tá? Aqui, reforçando o que eu falei, né? Por exemplo, consumidor residencial aos consumidores que gastam mais com energia elétrica, né? Aqui teve a Civale devido aí à tentativa, né, da diminuição da tarifa de energia elétrica, mas só que depois teve a reposição por ordem judicial, tá? Porque as concessionárias elas conseguiram comprovar que elas tiveram prejuízo. Aqui, ó, em janeiro de 2013, o governo reduziu bruscamente as tarifas, elas subiram o patamar mais alto de 2015. Isso não apenas com residenciais, mas também comercial e serviços, industrial, rural, serviço público e iluminação pública. Iluminação pública, vocês estão vendo? É mais barato, que nós subsidiamos. Aí é inevitável, né? E a tendência, né, até aumentar ainda mais os gastos, né, com o aumento aí do crescimento das cidades, enfim. Mas, em compensação, né, está se adotando aí lâmpadas que consomem menos, né, lâmpadas de LED, por exemplo. Tá?
Deixa eu ver. Eu vou parar esse vídeo aqui por aqui, mas mais ou menos sobre o que nós pagamos de energia, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Porque quando a gente fala em meio ambiente, tal, energia, engenharia, é essencial que a gente saiba um pouco do que nós pagamos e o porquê que pagamos essa energia elétrica que para muitos é tão cara. Tá? Ah, mas é cara. É o seguinte, é difícil de responder. Vamos fazer uma comparação com os outros países. Tem países em que a energia elétrica é uma das mais baratas do mundo. Por exemplo, no Paraguai. O Paraguai sempre está mais barato que no Brasil, energia elétrica. Mas tem lugares que a energia elétrica é muito mais cara, principalmente países insulares, ilhas. Habitantes de ilhas, principalmente ilhas pequenas, elas acabam gastando mais por quê? Porque precisa de ter um parque gerador que é pequeno. Onde eu quero chegar? Um parque gerador que é pequeno, ele gera energia elétrica mais cara do que um parque gerador de grande porte. Isto é, uma pequena central hidrelétrica, ela gera uma energia elétrica bem mais cara que uma usina como a de Itaipu. Tá? Porque nós podemos pensar da seguinte forma, ou construir uma usina grande como a de Itaipu, ou construir dezenas de milhares de pequenas centrais hidrelétricas, ou de centrais geradoras hidrelétricas que têm uma potência inferior a 1 megawatt. Tá? Então é isso que eu quero chegar. Mesma coisa com termoelétrica. Uma termoelétrica de grande porte gera energia elétrica mais barata que uma de pequeno porte. Tá? Então, é muito relativo fazer uma comparação. Né? Por exemplo, no caso do Brasil, né, que boa parte da energia elétrica vai para subsídios, além dos altos impostos. Tem países em que os subsídios são muito mais baixos. Por exemplo, países onde tem uma menor desigualdade social. Países mais desenvolvidos, né? Por exemplo, países que têm uma densidade demográfica maior, onde não há grandes vazios demográficos, como a Holanda, por exemplo. Então é natural que comprando o Brasil a energia holandesa seja mais barata, muito, talvez, né? Aí tem que ver também a fonte, né? A matriz energética holandesa neste exemplo. Por quê? Porque tem algumas fontes que são mais baratas, outras mais caras. Até alguns anos atrás, era natural falar que a mais barata do mundo é a termoelétrica a carvão. Hidrelétrica de grande porte também, mas não tão barato. Agora, será que isso faz sentido? Desculpa, nem eu sei responder. Talvez ainda carvão seja uma das mais baratas, mas tem vários poréns aí que eu vou falar bem mais para frente quando falar sobre emissões. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Pode ser que falte alguma coisa. Se faltar alguma coisa, eu falo nos vídeos seguintes. Tá? Então é isso que nós pagamos. Eu falei basicamente para vocês o porquê que nós pagamos tudo isso. Tá? É isso aí. Vamos para o próximo vídeo.